Que a paz de Deus, de Jesus e destes bons espíritos esteja com você que está me ouvindo neste momento, que você possa ser envolvido em bons fluidos, possa receber bastante fluido bom desses bons espíritos, que seus familiares também possam ser envolvidos nesses bons fluidos, que possam receber tudo de bom. Que a água da sua casa, da nossa casa, possa ser fluidificada. Pedimos a esses bons espíritos que possam colocar um remédio nesta água, que quando fizermos uso dela, que possamos nos sentir melhores e que a tua paz, o teu amor possa estar conosco. Te peço a proteção desses bons espíritos que possam me iluminar para que eu possa ser útil e conseguir transmitir aquilo que for necessário. Se eu falasse para vocês, hoje nós vamos falar sobre a minha morte, a sua morte e a morte dos nossos familiares, o que vocês iriam sentir? Será que nós estamos preparados para falar sobre esse assunto? A existência na Terra, ela tem dois extremos, o nascimento e a morte. O nascimento é a chegada do espírito no plano físico. Nós ficamos muito felizes com esse instante. Nós preocupamos muito com esse instante. Enxovais são preparados, os quartos são arrumados, arrumamos um nome para a criança e ficamos muito felizes. Já acontece o contrário com a morte. A morte, nós nem queremos falar no assunto. Ficamos muito tristes diante da morte. É o contrário do nascimento, né? Há pouco preparo para a morte. Esse tema ainda é um tabu. E um tabu envolvido em muitas fantasias, como se não fosse algo natural. E todos nós, mais cedo ou mais tarde, um dia veremos nosso corpo adoecer. Por enquanto, não há como nós evitarmos isso. Por ser um fenômeno natural, a morte ela deve ser tratada com naturalidade e calma. Um dos sentimentos mais difíceis de ser suportado é a dor da separação dos entes queridos provocado pela morte. Uma dor muito grande. Achamos que esse sofrimento é o sofrimento maior do mundo, que ninguém sofre mais do que nós. Será que é assim? Uma senhora chamada Kissa Gotami, ela sofreu muito com desencarnações na família dela. Primeiro foi o marido, depois foi um outro familiar. Tudo que lhe restava era seu filho único. Logo, esse filho dela também adoeceu e morreu. Lamentando-se muito e com muita dor, sentindo muita dor, ela pegou o corpo do filho morto e carregou essa criança nos braços pedindo ajuda. Pensava ela, deve ter alguém em algum lugar, deve ter um remédio, uma poção mágica que trará de volta a vida do meu filho. E ela procurando e nada, até que ela chegou em um bosque onde Buda estava ensinando. Ela chegou perto de Buda e pediu em pranto
para que ele trouxesse a vida de seu filho, trouxesse seu filho de volta, que ele voltasse a viver. Buda de imediato concordou. Só que Buda disse a ela: só que você precisa me trazer um punhado de semente de mostardas, só com um detalhe muito importante. Você deve pegar estas sementes de uma família onde ninguém tenha morrido, nem um pai, nem uma mãe, nem um esposo, nem um filho, nem um amigo. Não pode ter desencarnado ninguém nessa família. O que aconteceu? A mulher voltou correndo para a vila. Na primeira casa que ela entrou, ela explicou a sua tragédia e pediu as sementes, e logo ela recebeu as sementes, deram as sementes para ela. Quando ela estava indo embora, ela lembrou: nossa, eu tenho que perguntar se morreu alguém nessa casa. E ela fez a pergunta. E eles disseram para ela: morreu sim, foi no ano passado. E ela saiu a correr, entrou na casa do lado, e na outra, e na outra, e em outra mais. E em todas as casas que ela entrou, alguma morte tinha acontecido. Era uma tia, era um filho amado, era uma filha recém-nascida, era um pai amoroso, era uma mãe carinhosa, era uma pessoa amiga que a pessoa gostava muito. Então, depois de uma longa busca, ela não encontrou nenhum lar que não tivesse entrado em contato com a morte. Debruçando-se em dor, ela deu-se de conta que aquilo que aconteceu com ela acontece com todos nós. Todos os que nascem morrem um dia. Ela percebeu isso. Então ela carregou o corpo do filho morto até onde Buda estava e enterrou o filho lá. E depois ela disse para Buda: por favor, você me ensina, eu preciso muito, eu quero sabedoria, a ter sabedoria e tranquilidade diante da morte. Então os ensinamentos de Buda calaram profundamente em seu coração, calaram fundo no seu coração. E ela então iniciou a importante tarefa de educar-se para a morte. Será que é só ela que precisa se educar para a morte? E o ente querido que morre, ele apenas retorna ao seu verdadeiro lar. Embora se trate de algo que parece natural, nós não concordamos. Nós não concordamos, mas a morte é o retorno do espírito ao seu ambiente de origem, ao seu antigo lar. Morte e desencarnação nem sempre são sinônimos, porque morte é a cessação de vida no corpo físico e desencarnar é sair do corpo. E às vezes nós morremos e continuamos ligados àquele corpo. Todos nós temos medo da morte. Esse medo pode ser pequeno, médio ou grande. Nós mantemos sempre a vida, temos instinto de conservação da vida. Vocês querem um exemplo? Nós desviamos dos carros na rua. Se pisamos num prego, nós retiramos o pé. Se estamos doentes, nós procuramos um médico. Então, por que será? Allan Kardec perguntou na pergunta 703 para os espíritos: com que fim deu a todos os seres vivos o instinto de conservação da vida? Por que nós temos esse instinto de conservação da vida? Os espíritos responderam para Kardec: porque todos nós temos que ajudar a cumprir os desígnios de Deus. Foi por isso que Deus nos deu
a necessidade de viver aqui na Terra. A vida é necessária para o nosso aperfeiçoamento. É por isso que nós todos temos esse instinto de conservação, nós temos esse instinto sem perceber. Todos nós vamos morrer um dia. Nosso corpo vai desgastando, vai envelhecendo, vai adoecendo e morre. Mas o espírito vive e evolui sempre, né? E a verdadeira pátria, a verdadeira casa nossa é o plano espiritual. Não escapamos da morte, isso é uma coisa real. Nós não escapamos da morte. Quando a morte chega, nós não conseguimos fugir da morte. Perguntaram para várias pessoas, fizeram uma pesquisa, se elas tinham medo de morrer. E eles constataram, as respostas das pessoas foi que não. A pessoa não tinha tanto medo de morrer. Elas tinham medo de como que elas iam morrer, o modo como elas iam morrer. Que elas tinham mais medo disso. Interessante, né? Elas tinham medo de como elas iriam morrer. Será que nós estamos preparados para a nossa morte e para a morte dos nossos familiares? Será que nós temos um medo exagerado da morte? Medo grande da morte? Um exemplo, um quarto escuro. Nós chegamos numa casa e formos para nós entrarmos num quarto escuro, a maioria de nós temos medo. Por quê? Nós não sabemos o que tem naquele quarto, os perigos que tem, se tem algum perigo, o que tem lá dentro. Então, por isso nós temos medo. Então, a morte, ela pode ser comparada a um quarto escuro, que a gente não sabe o que vai encontrar, né? Por quais motivos nós temos medo de morrer? Então, o primeiro medo é o do desconhecido, como nós falamos aqui. Outra coisa é a consciência pesada por erros praticados aqui na Terra. Outro motivo é o medo, como nós já falamos, do sofrimento de desencarnar, de como que nós iremos morrer. Outra coisa, nós temos medo de sofrer depois da morte, sofrimento depois da morte. Nós temos medo de prestar contas. Nós temos medo de ir para o umbral. Nós temos medo, porque ainda não medo de morrer, porque ainda não fizemos aquilo que nós viemos fazer aqui na Terra. Nós temos medo de deixar os nossos familiares. Nós temos medo de deixar os bens materiais. E Allan Kardec perguntou, na questão 154, perguntou para os espíritos: é dolorosa a separação da alma e do corpo? Então, dói morrer? Aí, o que os espíritos responderam para ele? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no instante da morte. O sofrimento que experimentamos no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Na morte natural, o que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É como uma lâmpada que se apaga por falta de combustível. Quem morre não vai nem para o inferno, nem para o céu. Por quê? Porque o céu e o inferno são estados de consciência que cada qual cria para si mesmo. A cada um conforme as suas obras, nos disse Jesus. Allan Kardec perguntou para os espíritos na pergunta 158:
O exemplo da lagarta, né, do madruvá, que primeiramente se arrasta pela terra, depois entra na sua crisálida em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma existência brilhante, pode dar-nos uma ideia da vida terrestre, no túmulo e finalmente na nossa nova existência? Olha o que eles responderam para Kardec. Uma ideia acanhada. A imagem é boa. Todavia, cumpre não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. Mas é interessante esse exemplo, né? Da lagarta, que primeiramente se arrasta pela terra, depois entra na crisálida e renasce como a borboleta que voa, que tem a liberdade, né? Allan Kardec perguntou para os espíritos na pergunta 165. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação que ocorre depois do desencarne? Então, o espiritismo exerce alguma influência nisso, nessa perturbação? Então, o que eles responderam para Kardec? Uma influência muito grande, porque o espírito já compreende antecipadamente a sua situação. Mas não é porque nós sabemos, né? O que nós vamos encontrar no quarto escuro. O Espiritismo explica o que tem no quarto escuro. Mas só isso não basta. Olha o que os espíritos disseram para Kardec. Que ele vai compreender antecipadamente a sua situação. Mas a prática no bem e a consciência pura são o que exercem maior influência para que essa perturbação seja menos longa. Então, é muito importante os nossos atos enquanto nós estamos aqui na Terra. Allan Kardec pergunta para os espíritos, na pergunta o seguinte, 289. Nossos parentes e amigos costumam vir ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Porque quando nós nascemos, nós não nascemos sozinhos. Tem médico, tem enfermeira, tem os pais, tem várias pessoas para nos receber. E quando nós desencarnamos? Allan Kardec perguntou essa pergunta 289. Eles responderam para Kardec: sim, nos momentos da desencarnação, né, os espíritos, a maioria dos espíritos amigos, vêm ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-nos como se regressássemos de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-nos a desprender dos liames corporais. Allan Kardec continua perguntando para os espíritos: como o espírito considera o corpo a que vem a separar-se? O que ele acha do corpo? Os espíritos responderam para Kardec: como uma veste imprestável, que o embaraçava e sente-se feliz por livrar-se dela. A morte, como já dissemos, né, esse sofrimento antes de desencarnarmos, ou por doença ou por qualquer coisa, é como se nós estivéssemos fazendo uma prova do Enem. Uma prova bem dificilzinha para muitos de nós. E o que é a morte? A morte, nós já fizemos a prova. Nós vamos pegar a nota do Enem. A prova já está pronta. Ao nascer, o espírito traz uma programação de vida voltada ao progresso, ao burilamento. Ao término da existência, o que ele faz? Ele faz um balanço do seu comportamento, das suas vitórias e fracassos. Então, é esse balanço. Então, às vezes, a pessoa vê muita coisa errada que fez, ou coisa boa, e fica feliz, né? Então,
na morte ela faz esse balanço, mas acontece que Santo Agostinho falava o seguinte: para cada dia, quando nós fôssemos dormir, nós pensássemos, fizéssemos uma avaliação. Como foi o nosso dia? Se nós não ofendemos alguém, se ninguém tem do que se queixar de nós. Se a gente fizesse essa avaliação todo dia, esse balanço todo dia, nós iríamos corrigir de muitas coisas, nós teríamos uma desencarnação mais tranquila. Como que nós estamos vivendo? Como que está a nossa vida? O que nós precisamos melhorar? Porque às vezes nós estamos abreviando a nossa vida com suicídio consciente ou inconsciente. O que é o suicídio consciente? É quando a pessoa tira a vida com as próprias mãos. E o que é o suicídio inconsciente? É aquele que é realizado através dos vícios, de drogas, de bebidas, de comida em excesso. Tudo isso nós acabamos com o corpo antes do tempo. Nós precisamos prestar muita atenção nisso, né? E os materialistas não esperam nada depois da morte. E então, eles estão passando por dificuldades, até falam, não, aí eu me mato, acaba tudo. Mas nós sabemos que não é assim. Então o Evangelho fala que aquele que está certo de que só é desventurado por um dia, que dias melhores virão, então essa pessoa enche-se de paciência. A pessoa só se desespera se ela não vê sentido para o seu sofrimento, se ela não vê um término. Então nós sabemos que nós iremos viver eternamente e que se agora está difícil, amanhã pode melhorar, né? Pode melhorar e a gente... Então o Espiritismo dá muita esperança para cada um de nós, muita esperança. Pelas relações que o homem estabelece com aqueles que os precederam no túmulo, tem prova da existência da alma. Então o Espiritismo, numa reunião mediúnica, nós compreendemos isso. Nós vemos que a alma continua, que nós continuamos, o Espírito continua, que nós continuamos a viver no mundo espiritual. Então, o que fazer para aceitarmos com serenidade e equilíbrio a morte de um ente querido? O que nós podemos fazer? É a aceitação, né? É aceitar aquilo que nós não podemos mudar. Que o que sempre vai prevalecer é a vontade soberana de Deus. Então, o que fazer diante das saudades do ente querido que partiu? O que nós podemos fazer? Chico Xavier, numa mensagem de Emmanuel, Saudade e Amor, ele nos ensina como devemos nos comportar perante a desencarnação de um ente querido. Então, é muito bonita essa mensagem. Ele diz o seguinte: ante as lembranças queridas dos entes amados que desencarnaram antes de você, é natural que as suas orações em auxílio a eles sejam orvalhadas de lágrimas. Entretanto, não permitas que a saudade te faça desespero. Recorda-os efetuando por eles o bem que desejariam fazer. Imagina-lhes as mãos dentro das tuas e oferece algum apoio às pessoas necessitadas. Lembra-lhes a presença amiga e visite um doente como você estivesse atendendo a uma determinada situação. Distribui sorrisos e palavras de amor com os irmãos em provas, como se os visses falando por teus lábios, e atravessará os dias de tristeza e angústia com a luz da esperança no coração, caminhando em rumo certo para o reencontro feliz com todos eles
nas bênçãos de Jesus em plena imortalidade. Olha que lindo! Então nós precisamos tratar desse tema morte sem medo, com mais serenidade, maturidade. Não há qualquer milagre nesse tema, né? Tenhamos sempre em mente que a morte não existe. A verdadeira vida é a vida espiritual. Então deixamos de ter esse medo exagerado da morte, apesar da dor que possa nos atingir diante no desencarne de um ente querido. Que nós saibamos substituir o desespero por pensamento de resignação e orações fervorosas por aqueles entes queridos que nos deixou pela desencarnação. Lembrando sempre que Deus nos reserva sempre o melhor. Vamos viver a vida seguindo os ensinamentos de Deus, como se fôssemos desencarnar hoje. Tudo na vida tem seu lado positivo e o lado negativo. Vamos ter esperanças de dias melhores no futuro. Vamos viver a vida sem reclamar tanto. E mesmo nas situações mais difíceis, vamos sempre louvar e agradecer a Deus, tendo esperança em dias melhores. Assim, se fizermos isso e seguirmos as leis de Deus, teremos a consciência mais tranquila e não teremos medo da morte. É o que eu tinha para hoje. Que Jesus ilumine e ampare a todos nós. Ampare aquele que está sofrendo pelo desencarne de um ente querido. Vamos pensar nesta pessoa neste momento. Vamos envolvê-la em bastante paz. Vamos pedir para Jesus, para esses bons espíritos, derramar bastante bênção sobre essa pessoa, que ela possa receber paz, tranquilidade, harmonia, que ela possa receber tudo de bom. Que a paz de Deus continue com cada um de nós, encarnados e também com os nossos irmãos desencarnados.